Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral a situação daquele voo, meu Deus do céu, entre Brasil e Paraguai, esse desespero todo aí ó, de passageiros. Dezenas de pessoas que estavam então neste voo e que ficaram apavoradas depois de uma turbulência que inclusive danificou parte da fuselagem deste avião. Claro que nós mostramos isso tudo, teve uma grande repercussão e nós conseguimos conversar com um casal que estava nesse voo. A Roberta vai conversar com a gente sobre isso, né? Agora meio-dia, 17 minutos. Deixa eu ouvir da Roberta então, ela conseguiu bater um papo com esse casal aí, gente. Imagine o desespero, você junto com a sua companheira, o seu companheiro numa viagem que tinha tudo para ser, né, tranquila. Feliz da vida, se deparar com uma turbulência como essa. Olha, vai viajar de avião, você tem que entender que é possível você encontrar, né, uma nuvem carregada e essa turbulência toda. É normal, isso é normal. Porém, nas condições em que essa turbulência aconteceu e o que provocou no avião, aí não, né, Roberta? Aí não é normal. E é um susto grande, claro, e a gente imagina aqui o desespero do pessoal. Mas enfim, conseguimos conversar com um casal que relatou um pouquinho desse desespero todo. Pois é, Valdinei, hoje cedo bati um papo com o Kleberson e com a Luana, que são moradores aqui de Toledo, estavam passando as férias aqui nos países vizinhos, foram para a Argentina, para o Chile, a última parada seria Assunção, que é onde mora a mãe da Luana, mas infelizmente durante a tentativa de pouso no aeroporto de Assunção, eles pegaram uma tempestade, por lá estava uma chuvarada, a mãe da Luana inclusive fez um vídeo mostrando tudo alagado, mas aí eles tiveram que ser remanejados para Foz do Iguaçu, viu? Foi um susto danado, realmente. Eles contando pra gente, dava para perceber o medo, né? O trauma que tudo isso causou. Só de assistir o vídeo, a gente já começa a ficar nervoso, né? Começa a ansiedade total. Mas o desenrolar de tudo isso a gente vai acompanhar numa reportagem completa que a gente produziu hoje. Vamos ver. Foram 10 dias de viagem, passando pela Argentina e Chile. O destino final era Assunção, capital do Paraguai. Mas a viagem dos sonhos do Kleberson e da Luana virou um pesadelo. Um filme de terror visto ao vivo, assim. Uma coisa terrível. Os 48 passageiros saíram de Santiago, Chile. No momento da turbulência, o Airbus 320 passava em uma tempestade, enquanto tentava pousar em Assunção. No vídeo, este rapaz de verde era o Kleberson. Ele já fez curso de comissário de bordo e trabalhou em uma companhia aérea, mas nunca imaginou passar por uma situação como esta. No comecinho eu falei, tá tudo bem, eu pegava na mão da Luana, fica tranquila, a Luana ela tem ansiedade, né? Fica tranquila, mas chegou uma hora que o fique tranquila que eu passava para ela, eu já não estava mais tranquila, mas eu estava mantendo firme a minha posição, não parava. Todo mundo já passou por uma turbulência, pessoas que viajam mais frequentemente, mas aquela não parava, ela não tinha fim, e eram vários tipos, aquele solavanco que te joga para cima, as pessoas voando bolsa, celular, o cinto saindo fora, a pessoa bateu o ombro no teto. Depois de 20 minutos de medo e tensão, o piloto conseguiu pousar em Foz do Iguaçu. Já em solo brasileiro, a tripulação ficou dentro do avião por cerca de 4 horas. E nesse meio tempo, outra notícia desesperadora. Todos teriam que voltar na mesma aeronave até Assunção. Nessa hora todo mundo ficou desesperado mesmo, e eles forçaram uma saída de Foz do Iguaçu. Eles não deveriam ter saído, eles deveriam ter ficado ali. Este vídeo foi feito pela mãe da Luana, que esperava o casal no principal aeroporto do Paraguai. O temporal alagou ruas. Quando o Airbus finalmente chegou na capital paraguaia, estava com os vidros trincados, o bico e um dos bagageiros destruídos. Ele tentou pousar em Assunção, ele não deveria ter nem tentado. A densidade de nuvem que tinha ali era totalmente sobrenatural, não era algo comum que a pessoa tem todo dia, era algo incomum e ele mesmo assim, por escolha dele, não foi a torre que mandou, não foi a Latam, escolha dele,
ele decidiu descer ali. E o que aconteceu? Passamos aquele terror. Em nota, a Latam disse que a aeronave fez um pouso de emergência em Assunção sem intercorrências, que tanto os passageiros quanto a tripulação estão bem. A companhia aérea também se solidarizou com os clientes que passaram por essa situação e que está em contato com os passageiros. Já a Direção Nacional da Aeronáutica Civil do Paraguai iniciou uma investigação e uma equipe de especialistas da DGAC chilena será integrada para colaborar com as investigações. Precisamos avaliar se o evento, o fenômeno, era previsível e evitável. De quem era a responsabilidade de detectar e evitar. Podendo ser, nós não podemos falar em culpa, mas nós temos aí vários personagens envolvidos. Meteorologia, controle de tráfego aéreo e até mesmo os pilotos. Temos que analisar a função de cada uma em cada trecho do voo e ver quem era responsável pela previsão ou até mesmo evitar esse fenômeno. No dia, nós não tínhamos magnitude do que poderia ter acontecido. No outro dia, vendo fotos, imprensa lá no Paraguai falando, a gente teve noção do tamanho da possível tragédia que poderia ter acontecido por um excesso de confiança, por más tomadas de decisões da tripulação, da empresa. E, poxa, tudo poderia ter sido evitado se ali em Foz do Iguaçu baixasse todo mundo. Amanhã a gente vê como faz, o importante é a vida, colocar a vida em primeiro lugar. No momento eu preciso descansar, me recuperar um pouquinho, foi um trauma bem difícil. Eu já faço um tratamento, né, para aliviar um pouquinho minha ansiedade, então eu vou continuar tratando isso, é mais uma, né, para superar, mas uma hora vai. Uma hora vai. Talvez a gente tenha ouvido muito o seguinte, né, de alguns especialistas já, especialmente no Twitter, Roberto, dizendo que talvez houvesse aí um excesso de confiança por parte do piloto, que teria tomado a decisão errada no momento errado e que poderia sim ter causado uma grande tragédia, infelizmente. O bom disso tudo, porque tem um lado positivo a gente tem que ver, né? O bom disso é que, a partir de agora, isso é mais um item que entra lá para a cartilha de segurança para as viagens aéreas, né? É importante que a gente reforce isso, porque a cada incidente como esse, há como se fosse um TCC, né? Um estudo muito aprofundado aí para saber as causas, saber o comportamento do profissional, da própria aeronave e tudo mais, para que situações como essa não aconteçam. Felizmente, todo mundo bem, foi um susto grande, mas está todo mundo vivo. Obrigado, tá, Roberta? E que tenham outras viagens, menos turbulentas, obviamente. Bem menos. Obrigado ao casal de Toledo por falar com a gente. Obrigadão mesmo.